Oi, tudo bem? Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e hoje entrevisto o Rubens Lamel, que é um ex-executivo internacional, passou mais de 25 anos trabalhando em empresas em diversos países do mundo, levou produtos brasileiros para o exterior, abriu mercados, tem uma experiência gigantesca em gestão de negócios internacionais e depois de aposentado resolveu dar vazão a um antigo desejo que era promover mais cidadania para o eleitor brasileiro e criou esse Instituto Soberania para promover a integridade, a ética, o respeito, a honra e a eficácia na prática da política no Brasil. Parece uma coisa utópica, mas você vai ver na conversa que eu tive com ele quantas ideias boas ele traz para nós brasileiros. Então acompanhe a entrevista com Rubens Lamel, idealizador do Instituto Soberania. Então eu Eu estava estou aqui então com o Rubens Lamel, que é, acho que presidente do Instituto Soberania, me corrija se eu estiver sou errada. o idealizador. O idealizador do Instituto Soberania, mas conversávamos antes, ele até brincou, sou eu e Deus. É uma ideia que surgiu 7 anos atrás, ele já vai nos contar, e que tem apresentado propostas interessantes. Me corrija também se eu estiver errada, mas eu interpreto como quase de educação do eleitor, de educação do cidadão brasileiro para a política, porque nós estamos acordando para a política há alguns anos, mas ainda não entendemos muito e não sabemos muito como conseguimos atuar como cidadãos depois que a gente faz aquele compromisso de ir à urna e eleger alguém, né? Então, muito obrigado pela entrevista. Vou deixar você se apresentar, que eu acho que o teu currículo é extenso e é interessante até para a gente entender como que você entrou nessa discussão de educação política. Muito bem-vindo e obrigada por ceder um espaço na agenda aí para que haja mais consciência, pelo menos um acesso aqui aos leitores, aos assinantes e espectadores da Gazeta do Povo. Obrigado a você, Cristina. É um prazer falar contigo pessoalmente, ainda que de maneira remota, né? Eu sou, na verdade, um executivo de negócios internacionais e toda a minha vida praticamente fora do Brasil, fazendo negócios, exportando nossos produtos, gerando empregos no Brasil. Então, eu tive o privilégio de conhecer mais de 50 países e nunca me envolvi com política. Eu não tinha tempo para isso, né? Até que me aposentei, deixei os negócios e tal, e lentamente comecei a me envolver nesta área. E a questão de uns 6 ou 7 anos atrás, tive uma espécie de uma revelação. Eu Um estava caminhando insight. aqui, um insight, aqui próximo da minha casa, próximo do bairro Santa Quitéria, aqui em Curitiba, perguntando, pensamento meu, como fazer para melhorar a nossa política. Porque eu havia entendido o seguinte, que uma vez que a pessoa, parece que o sistema é assim, uma vez que a pessoa entra para a política, não sai mais de lá, se perpetua no poder. Então, como fazer para que essa política seja cada vez melhor em termos éticos, morais, competências, enfim, tantas coisas, né? Uhum. E aí me ocorreu uma ideia, que foi a criação de uma espécie de uma carta de princípios que nós, sociedade, estabeleceríamos para que pessoas fossem candidatas e, se eleitas, como deveriam, a nosso ver, nós, eleitores, nossa sociedade, deveriam exercer o mandato. Aí nasceu, naquela ocasião, o Instituto Soberania, cuja proposta era essa, era realmente restaurar, se é que algum dia existiu, a soberania do eleitor sobre o mandato. Que, E essa infelizmente, carta, a gente vai nós, falar dela já já, essa carta sim, efetivamente existe, né? Carta cidadã, que é uma carta, uma cidadã, espécie de um manual de ética e é uma espécie de um código de ética, digamos código de assim. ética para políticos, né? Mas também para o Exatamente, cidadão saber o que o político deveria fazer e poder cobrar de uma forma mais efetiva. exatamente. Então, E, nasceu naquela ocasião e aí caminhamos, enfim, tenho várias coisas para te contar sobre isso. Fique à vontade. eu acabei não citando aqui, depois que eu trouxe o Rubens para a conversa, citei só na abertura do vídeo, mas a gente vai falar sobre essa Carta Cidadã, que foi o primeiro projeto, né, o que deu o início do Instituto Soberania, mas também sobre outros dois projetos que já são aplicativos, né, já as pessoas podem ter acesso a eles, que é o recall de mandato, recall social de mandato, já vamos explicar o que é isso,
E o mais recente, vamos começar a nossa conversa, aprofundar através desse mais recente, que é o Congresso Paralelo. Então, vamos explicar o que que é. O Congresso Paralelo é um aplicativo, qualquer um já pode baixar. Não, eu vou te explicar. Como é que tá? Estamos ainda na fase da concepção da ideia. Essa ideia nasceu. Eu vinha pensando no ano passado sobre, durante a campanha, um pouco antes e tal, eu me interessei muito, comecei a estudar um pouco os sistemas de governo fora do Brasil, etc. E aí aquela ideia do chamado Shadow Cabinet Uhum. na Inglaterra, né? E pensei, poxa, se tivéssemos aqui no Brasil uma espécie de um congresso paralelo, através do qual nós diríamos aos parlamentares como é que nós, cidadãos, votaríamos as eventuais questões sendo debatidas no Congresso. E a ideia era, naquela ocasião, criar um aplicativo, eleger 500 e tantos deputados, 81 senadores do povo em geral, e nós, esse Congresso, votaria em tese as propostas que estariam tramitando no Congresso. Mas ficou muito complicada essa ideia, e aí eu comecei a dar uma enxugada na ideia de que fosse o seguinte: é um aplicativo, ainda está na fase de proposta, ele não existe ainda, até porque custa uma fortuna fazer um Sim, sim. aplicativo desse, você tem requisitos tecnológicos, segurança, etc., né? E a Achei que ideia já que existia, é? só uma parte aqui, eu achei que já existia, fiz a pergunta, já dá para baixar o aplicativo, porque eu acessei o site do Instituto Soberania, qualquer um pode acessar, é institutosoberania.org.br, Isso. né? Ponto .org E só. já, .org, desculpa, institutosoberania.org, e lá tem muitas informações, então eu tinha a impressão que eu tinha visto um botão de clique aqui, qualquer coisa, como se fosse para baixar já um Ainda não. aplicativo. Mas tem informações lá, continue o teu Tem raciocínio aí. informação. Então a ideia qual que é? Exatamente essa é nós, o eleitor, poder, naquelas questões que são relevantes para o todo, né, para a sociedade, etc., votar no que está tramitando no Congresso, e aí de tal forma que o deputado, o senador lá, acompanha em real time, né, online, como é que nós, eleitores, estamos vendo a proposta A, a B ou a C, e ele poderá então reagir de acordo com o nosso posicionamento. A minha ideia é termos 150 milhões de eleitores votando nesse aplicativo, né, Fantástico, para né? Seria dar quase como peso. um plebiscito que custa uma A, dinheirama para o Tribunal Eleitoral, para nós, né, os pagadores de impostos, e exatamente. depois nem sempre eles respeitam. Por exemplo, o plebiscito das armas em 2005, que foi feito no primeiro governo Lula, deu 64% contra né, o desarmamento, 64%, uma votação assim absoluta. Acho que em nenhuma outra eleição o Brasil registrou isso, e com raras exceções aí de prefeitos, talvez que se elegem em primeiro turno com um percentual bastante grande, usando a máquina, obviamente, aí conseguem esse percentual, mas aquele plebiscito absolutamente ignorado gerou toda essa celeuma agora em cima dos decretos do ex-presidente Bolsonaro, que respeitou o plebiscito com 15, 20 anos de atraso, quase 20 anos de atraso, e agora o atual governo querendo revogar tudo, fingindo que não aconteceu aquele plebiscito. Seria realmente um congresso paralelo ou um plebiscito permanente, digamos assim, Eu onde as diria que pessoas seria se exatamente isso. manifestariam, né? É uma espécie de um congresso paralelo, da nação como um todo participando. Qual que é a ideia? Exatamente é começar a engajar o eleitor em participar mais desse processo e educar-se desta forma. Porque o que acontece? O eleitor vai lá, vota e esquece. Até porque tem que trabalhar, né? Tem que ganhar o pão de Claro. cada dia, não tem tempo de ficar. Então, qual que é a ideia? É colocar na mão dele, automaticamente, periodicamente, sistematicamente, informações relevantes para ele, para que ele olhe, opine sim, não. Aprova ou desaprova? É simples, é desta forma. Eu penso, por exemplo, tornar o aplicativo bem simples, bem fácil de usar, para que do Oiapoque ao Chuí, leste a oeste, até o menos esclarecido possa lá usar, clicar, enfim, e votar. Essa é a ideia do aplicativo que eu chamei de voto direto e cujo nome do todo seria uma espécie de um congresso paralelo. Essa é a ideia desse aplicativo. Claro, eu Ótimo. estou na fase Pensando nos agora de temas do momento, assim, né? Regulação das é, mídias, as próprias questões jurídicas aí, judiciário avançando sobre legislativo, aí surge um nossa, projeto ou outro que tenta restabelecer o que dizia a Constituição, nem precisaria, né? Se está na Constituição, os três pois poderes é. deveriam estar respeitando, mas como a gente não está mais vendo isso, eventualmente surgem projetos de lei que começam a tramitar no Congresso para tornar mais claro um artigo da Constituição que nem os ministros
do STF, encarregados de serem eles os guardiões da Constituição, têm respeitado. Então, eventualmente, a gente poderia ir lhe dizer, eu, Cristina Grêmio, jornalista de Curitiba, ou Rubens Lamel, né, um ex-executivo de multinacionais, idealizador do Instituto Soberania, quero que seja assim. Não sei nem se seria secreto o voto ou se estaria com a identidade revelada, mas assim, para verem que a gente tem a nossa opinião e que a gente quer ser ouvido por aqueles que estão lá nos representando. O voto é secreto, não aparece quem votou em quê, aparece 2 barras, sim e não. Naquela proposição X, quantos votam sim dos nossos milhões de eleitores e quantos votam não. Porque o que acontece? Eu tenho entendimento, Cristina, de que o que interessa, em princípio, ou deveria interessar ao parlamentar é a voz do eleitor. Só que essa voz não é ouvida. Ele se elege, esquece, está lá em Brasília, nos seus gabinetes. Então, a ideia qual que é? Realmente é colocar uma espécie de um megafone na boca do eleitor para que a sua voz seja ouvida lá em Brasília. De que forma? Certamente que o senador, o deputado, etc., o assessor dele vai querer acompanhar a votação nossa da proposição dele. E vão ver ali, poxa, estamos perdendo, estamos tendo problemas. Se é uma coisa boa, vai tentar defender, vai vir a público. Então, haverá essa expectativa, uma interação muito maior entre nós e eles, porque, infelizmente, eles, segundo sabemos, com exceções, é verdade, não nos representam. Então, vamos nos fazer representar. Isso pode, num futuro, uma vez implantado, né, se conseguir, espero que sim, que consiga, acho bastante interessante a ideia, caminhar para ter também para as assembleias legislativas nos estados, para as câmaras municipais dos municípios, porque tem vereador decidindo nossa vida em nível municipal, tem deputado estadual decidindo nossa vida em nível estadual, e aí os deputados federais e senadores fazendo as leis que valem para todo o país. Então, realmente tem muita margem aí para participação popular, né, para a opinião do eleitor. É um projeto gigantesco. Imagine vocês, 27 assembleias, não sei quantas centenas, talvez, de municípios. 5.570 municípios. Eu sei, mas talvez implantar isso primeiro no município das capitais, nos maiores, depois talvez, nas né? cidades. Aqueles com mais projeção. Para que o eleitor daquela cidade possa opinar mais, né? Porque, na verdade, veja, eu estava observando rapidamente, as eleições, eu acho que foram de 2020, se não me engano, se você contar, se você somar o número de votos dos vereadores que se elegeram, se eu não estou equivocado, foram 240, 250 mil votos. Nós somos, em Curitiba, 1.300.000 e qualquer coisa, mil eleitores. Como é que uma Câmara com 250 mil votos não representa ninguém, né? Se for pensar... E a gente precisa considerar que o eleitor, assim, um percentual mínimo conhece a lei eleitoral a fundo, mas o eleitor não sabe a questão do quociente eleitoral, que ele precisa escolher o candidato de preferência, mas olhar o partido e se informar sobre o que aquele partido defende. Porque se ele eleger um tiririca da vida, só esse tiririca puxa, é o tal do puxador de votos, né? Puxa mais 10 deputados com a soma dos votos que ele teve, ele consegue levar mais 10 da mesma legenda. Então, às vezes é do mesmo partido, às vezes é de um partido apoiador. Quer dizer, você é contra o PT, mas o PV, que agora é rede, né? A rede sustentabilidade, porque você é ambientalista, você é defensor do meio ambiente, então você gosta das ideias do PV, o PV está aliado ao PT, você elege 10 petistas na onda de um petista lá que teve muito voto, sendo que né, você nem sabe que o teu voto ajudou a eleger um desses. É inacreditável assim, a capacidade que foi desenhada a política para enganar o eleitor. E é por isso que a gente fala tanto em reforma política também, a gente sabe que vai ser muito difícil sair, entra a legislatura e passa a legislatura, os interesses todos ali vão escondendo essas coisas, porque propostas tem, né? Proposta de voto distrital, enfim, muitas mudanças no sistema eleitoral, mas essa do quociente eleitoral acho que vai ser a última que a gente vai ver sumir. Vamos para o outro, então o Congresso Paralelo acho que ficou bem claro, vamos para o recall de mandato, que é uma coisa que também tem no exterior, Estados Unidos a gente ouve falar muito, e que nunca a gente vê um político brasileiro cogitar levar isso para virar uma lei, né? O recall de mandato também seria um aplicativo a ser desenvolvido para dar acesso ao eleitor a uma, digamos assim, uma fiscalização mais próxima, né, do seu eleito. Exatamente. O que acontece? Eu não acredito que algum dia os nossos
políticos criarão uma ferramenta para que nós os apeemos do poder. Não vai acontecer nunca isso. Ou talvez, quem sabe, numa futura nova Constituição, até porque eu acho que uma reforma política vai ser aquela famosa frase, remendo novo em pano velho, né? Nossa Constituição, eu entendo que a nossa Constituição, aquela famosa cidadã, que, enfim, é ali a gênese de todo o nosso problema Com no Brasil certeza. hoje, né? Então, eu acho que uma solução de fato para o Brasil só virá numa nova Constituição. Aí a coisa é complicada, é muito, enfim, não é o tema de hoje. Mas o que é o recall de mandato? É uma espécie de nós dizendo ao que está lá no poder XYZ, não queremos mais você nessa posição por isso, 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 isso. É um processo complexo, é um processo complicado, é um processo que exige engajamento e tal, mas qual que é a ideia? A ideia é que, com base naquela carta cidadã, que estabelece uma série de princípios e de procedimentos e tal, nós, sociedade, julgarmos o desempenho do vereador, do deputado, etc., no seu mandato e, à luz do seu comportamento, decidir, por exemplo, se ele deve ou não ficar. Então, por exemplo, seria uma espécie de um conselho político no município, e este, de fato, tem que começar no município, porque é muito complexo a nível nacional. Começa no município, ali cria-se uma espécie de um conselho político que vai avaliar as situações que venham a seu conhecimento e vai submeter ao eleitor aquela questão e vai dizer, olha, temos situação assim, 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 está comprovado tal, tal, tal fato, já se deu à pessoa toda a chance de defesa e tudo mais, e esse é o posicionamento. Perguntamos a você, eleitor, ele fica ou ele sai? Ele ou ela, né? E aí ele decide, fica ou sai. Se ele decidir, dentro de uma certa margem, que deveria sair, em tese, ele deveria sair, mas não vai sair. A gente sabe que não vai sair, mas qual que é a ideia? Nas eleições seguintes, nesse aplicativo, eu vou poder ver, poxa, o fulano de tal, nós Não votamos teve para aprovação popular ao longo do mandato. que ele saísse, ele não saiu, não obedeceu a nós que outorgamos o mandato. Portanto, neste não se vota mais. E Esta pode ideia que ensejar também, né? Aqui eu estou sendo bem utópica, obviamente, mas acho que não pode perder o otimismo jamais. Pode sonharam, né? ensejar, por exemplo, uma ação por parte de uma bancada de vereadores ou de um único vereador, porque aí assim, ali sim, no foro adequado, pode haver um impeachment de um prefeito, por exemplo, né? Exatamente, exatamente. Como nós não temos esse poder legal ainda, e dificilmente eles farão, mas se nós pressionarmos, se nós mostrarmos. Imagine você se nós em Curitiba, 1.350.000 eleitores, 1 milhão de nós, digamos, fulano de tal tem que sair por isso, 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 isso. Está aqui comprovado e tal. O cara não dá a menor bola para a gente. Adivinha se essa pessoa irá se reeleger na próxima eleição? Difícil, poderá, mas dificilmente, se nós fizermos um bom trabalho, ele irá se reeleger. Essa é a ideia E a gente tem casos desse recentes, né? aplicativo. Você está Poxa, falando, desculpe te cortar de novo, mas estou lembrando não, aqui Beto Richa, prefeito, reeleito, bem, foi eleito governador, reeleito, chegou a ser preso, investigado pois na é, Lava pois é. Jato, nas investigações do GAECO aqui, né? As Uhum, investigações uhum. regionais acerca de desvios de obras de construção de escolas, né? Então, Coisas assim absurdas que aconteceram no governo Beto Richa. Se candidatou ao Senado, estando investigado com mandado de prisão revogado ali por conta daqueles, né, habeas corpus no STF, enfim, sabe-se Deus como é que algumas pessoas conseguem, outras ficam presas 2 meses sem sequer uma acusação formal, como está acontecendo agora. E se exatamente. elegeu, viu, não conseguiu se eleger senador, voltou nessa última eleição, se elegeu deputado federal, está lá em Brasília, representando quem, cara pálida? É isso que eu Essa é a pergunto, né? pergunta. Exatamente. Então, Então, essa é a ideia, realmente, é tem nós espaço. empoderarmos o eleitor. Porque o que acontece? O mandato não é do deputado, do senador, do prefeito, o mandato é meu. Eu outorgo e eu o revogo, de acordo com a minha vontade. Claro, não pode ser uma coisa leviana, tem que ser uma coisa muito bem feitinha, tem que ter toda Sim. uma série de um protocolo certinho e tal, mas eu preciso ter esse poder. Como não vão me dar esse poder,
ou dificilmente irão me dar, eu vou tomar, entre aspas, esse poder com um aplicativo, mostrando que nós, sociedade, queremos desta maneira. E enquanto Então, não essa é a tem ideia. reforma política ou uma nova Constituição reordenando essas questões É, aí, e enquanto ainda há liberdade de expressão, que estão tolhendo é, a todo momento, né, e querendo regulamentar, muito entre aspas, não gosto desse verbo aí, detesto. mas enquanto A ainda mídia. temos liberdade de expressão, cabe a nós tomarmos essas iniciativas, assim como o senhor está fazendo, né? Parabenizo por isso também, Obrigado. para que pelo menos esclarecimento, né, chegue ao eleitor, cidadania plena mesmo, que é não só ter direitos, mas também deveres e cumprir os seus deveres, entre eles Uhum. fiscalizar os seus eleitos, né? Ou aqueles Exatamente. que não conseguem, eu sempre enfatizo isso. A gente não consegue eleger um deputado, então diz, não sou responsável por nada disso aí, me eximo. Claro que não, eles continuam lá nos representando, a gente querendo ou não. Aqueles que foram eleitos pelo Exatamente. Paraná, Gleisi Hoffmann da vida aí, estão representando os Uhum. paranaenses. Então a gente precisa mais do que nunca fiscalizar quando a gente não consegue eleger. Mas quando É, consegue, também para que tenha certeza que ele está lá cumprindo a nossa moral, a nossa ética, os nossos valores e o que a gente pretende de um representante, né? E aí a gente chega à Carta Cidadã, que foi a primeira, né? Foi isso. a Primeira ideia. idealização do Instituto Soberania lá em 2017, foi que ela surgiu. Então, brevemente, aqui que a gente já caminha para o fim da nossa conversa, o que é a Carta Cidadã? Tá no site do Instituto Está também, no né? site, mas eu explico rapidamente. É um conjunto de princípios, de critérios que, nascendo da sociedade de cada município, por exemplo, do estado, estabelece como é que nós, cidadãos, queremos que se conduzam as campanhas, claro, tudo dentro da lei, naturalmente, e como é que, uma vez eleito, se dê o exercício do mandato e a relação do eleito com o eleitor. Então, estabelecemos ali uma série de princípios, e qual que é a ideia? A ideia seria que o eleitor curitibano, paranaense, brasileiro, enfim, adira, faça sua adesão a esta carta, dando peso a ela, e que lá numa eleição, por exemplo, ano que vem, uma eleição municipal, os candidatos a vereador, prefeito, por exemplo, aderissem àquela carta. É uma carta draconiana, tem uma série de coisas pesadas ali, difíceis, como, por exemplo, a renúncia ao mandato se for condenado em algum processo por corrupção, enfim, tem várias coisas lá. E aí, qual que é a expectativa? Poxa, se esse candidato aqui se dispõe a se submeter a esse documento, poxa, esse cara é sério, essa pessoa é gente séria. Merece Então, meu crédito, né? a expectativa é que o eleitor diga, puxa, neste eu posso votar, porque sobre este eu posso depois cobrar também. E Uhum. a ideia qual que é? Criarmos, por exemplo, prestação de contas, ou seja, esse pessoal se elege e nunca mais aparece. Nós queremos que eles venham aqui em datas e horários, locais certos, prestar contas a nós a partir de critérios que nós estabeleçamos o que queremos ouvir deles. Não é discurso como é que é, de palanque, E é tem tanto prestar contas mecanismo do hoje, né? Estou mandato. lembrando aqui das lives do Pois é, presidente Bolsonaro, mecanismo sem nenhum custo. Uma vez por semana exato. vem a público aqui, através das suas redes sociais, se assim preferir, Uhum, e me diga o que você está fazendo. Me apresente exato. o seu corpo de ministros, de assessores, do que for, né? De Enfim, secretários, e me traga resultados, me mostre o que foi feito, ou me explique por que foi feito alguma coisa que eu não gostei, né? Um aumento de imposto, alguma coisa assim. exato. Nós temos hoje, enfim, governadores, prefeitos, tal, que são verdadeiros imperadorzinhos de quinta Sim. categoria, que uma vez se encastelam lá e nos esquecem. Aparecem nas festinhas, enfim, nos carnavais, enfim, nem vou citar mais coisas aqui para não nos Para não complicarmos. derrubarem Mas, nossa enfim, live. exatamente. Até, Então essa é a ideia, Cristina. até por estarem presos nessas bolhas, não só mandatários, né, de cargos eletivos, mas também É, nomeados, aí se acham reis, poxa se acham vida, donos do nossa, país, donos da verdade, agora donos de um monte de coisa. Não são donos de nada. Nós, o povo, como diz a é, Constituição, somos os exatamente. verdadeiros mandatários. Rubens, parabéns pelo trabalho, desejo sucesso aí, Obrigado. espero que essa entrevista ajude a disseminar a ideia e também a trazer, quem sabe, apoiadores, pessoas interessadas, Sim, desenvolvedores, né, de aplicativos, pessoas exatamente. interessadas ou até financiadores, eventualmente, para que essa ideia possa ir É, à frente. E, inclusive, políticos eleitos são muito bem-vindos a procurar o Instituto vamos Soberania conversar.
quem sabe já começar a assinar essa carta cidadã, e seria um primeiro passo. Obrigada, viu, por conversar Eu que comigo, aqui com agradeço. os leitores, com os espectadores da Gazeta do Povo. Janelas e portas sempre abertas aqui para boas ideias. Muito obrigado pela oportunidade, sucesso. Você é uma pessoa que eu admiro muito, acompanho com frequência na televisão. Você, Alexandre Garcia, Augusto Nunes, enfim, essas pessoas que a gente sabe que estão do lado do bem. Agradeço também a você que esteve conosco aqui até agora. Quero saber a tua opinião, o que você achou dessa ideia da Carta Cidadã, uma espécie de um código de ética parlamentar para todos os candidatos assinarem e se comprometerem com aquilo que para nós é importante e depois poderem ser cobrados por isso. O que você achou das ideias de aplicativos como recall de mandato e Congresso Paralelo? Gostaria de ter um instrumento, uma ferramenta para poder mandar a sua voz para Brasília, deixar os nossos representantes lá saberem o que você pensa acerca de projetos importantes, como, por exemplo, esse que estão discutindo agora de regulação da mídia, de regular as redes sociais, definir o que é verdade e o que é mentira por você? Deixa aí seu comentário. Se gostou desse vídeo, curta, comente, como eu disse, e compartilhe. Caso ainda não esteja inscrito no YouTube da Gazeta do Povo, venha se juntar a mais de 1 milhão de pessoas que já seguem e acompanham regularmente os nossos conteúdos em vídeo. Não esqueça de acionar o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver conteúdo novo publicado no canal. E eu faço mais um convite para quem ainda não é assinante da Gazeta do Povo. Esses conteúdos em vídeo só são produzidos porque tem o patrocínio dos assinantes. São os assinantes que mantêm todo o conteúdo do jornal, da homepage da Gazeta do Povo no ar, e também esses conteúdos em vídeo e em áudio. Você também pode acompanhar produtos no formato de podcast nos vários aplicativos aí de podcasts e também dentro da Gazeta do Povo. Para assinar com uma promoção, basta acessar através da câmera do celular, desse QR Code, né, que está na tela. Você aponta a câmera do celular para esse QR Code. Se estiver assistindo esse vídeo no computador, caso esteja assistindo no celular, é só clicar no link que está na descrição do vídeo e ali tem todos os caminhos para você se tornar assinante da Gazeta, com uma promoção exclusiva para você que vê meus conteúdos aqui pelo YouTube ou acompanha pelas redes sociais. Sendo assinante, você tem acesso a toda a cobertura jornalística, que é diferente do que você está acostumado a ver por aí, é pautada em convicções conservadoras, as mesmas da maioria dos brasileiros, e você lê com exclusividade artigos, assiste vídeos, cursos online, acompanha podcasts produzidos por mais de 40 colunistas. Eu sou um deles e te espero lá na Gazeta.